A seguir, Benhur Chiconato apresenta Companhia do Esporte, aqui na TV que a nossa gente vê. As matérias e opiniões deste programa não representam a opinião deste canal, e sim do seu idealizador, o qual é responsável por elas. Programa Companhia do Esporte, patrocínio Lojas MM Mercado Móveis, a gigante do Brasil. Apoio Colégio Cepam, construindo gerações de sucesso. E Gemad, tudo para o seu móvel. Olá, estamos chegando com mais uma edição do programa Companhia do Esporte. Você, telespectador, você, amigo internauta, que nos acompanha através do Face, seja muito bem-vindo. Nessa próxima hora estaremos aí falando um pouco do esporte da nossa cidade. E vamos começar com uma notinha do basquetebol, basquete feminino. Campeonato Paranaense Adulto NBPG teve 2 compromissos no final de semana, ambos fora de Ponta Grossa. No sábado, vitória sobre Londrina por 76-40, e no domingo, num jogo inclusive muito aguardado, até mesmo pelo técnico Milos, 88-55 com o Maringá. E hoje nós conversávamos com o Milos e ele tinha uma expectativa muito grande, porque a equipe de Maringá é uma equipe fortíssima, mas ele falou que o NBPG conseguiu encaixar o seu jogo de uma forma geral, tanto defensivamente como ofensivamente. A equipe teve um comportamento muito bom e o placar dilatado aí, NBPG chega aí ao seu 5º jogo, 5 vitórias, é o líder do Campeonato Paranaense com 10 pontos ganhos, seguido por Londrina, que tem 7 jogos e tem 9 pontos. Terceiro lugar, São José dos Pinhais, que tem 5 jogos, 7 pontos ganhos. Próximos compromissos das meninas aqui de Ponta Grossa. No dia 21, no domingo, às 11 horas da manhã, NBPG Foz do Iguaçu. Inclusive, é bom ressaltar que Foz do Iguaçu está na 4ª colocação, mas tem somente 3 jogos e 3 vitórias. Junto com o NBPG, são as 2 únicas equipes invictas dentro da competição. E no dia 27, um sábado, às 8h30 da noite, NBPG e Pato Basquete. A equipe de Ponta Grossa vai de vento em popa dentro do Campeonato Paranaense. O assunto agora é squash. Ponta Grossa vive no próximo final de semana uma competição das mais importantes no cenário nacional. É a Copa Brasil, que acontece no Clube Ponta Lagoa, um evento muito aguardado aí, porque tem toda uma nostalgia, todo um encanto que a diretoria do squash do Ponta Lagoa conseguiu criar nesses anos aí de realização de eventos não só nacionais, como internacionais também. E nós trouxemos hoje nos estúdios da TV Vila Velha um dos diretores do squash do Ponta Lagoa, Thiago Martins, que vai nos falar um pouco desse evento, da expectativa, como estão os preparativos, né? Thiago, boa noite. Quero agradecer a tua presença aqui nos estúdios da TV Vila Velha. Tudo pronto para a Copa Brasil de squash aqui no Ponta Lagoa? Boa noite, Berto. Tudo bem? Tudo bom. Mais uma vez, obrigado pelo convite. Você sabe que é um grande parceiro nosso, nos ajuda sempre divulgando o nosso esporte, e você sabe que para a gente isso é muito, muito importante, né? Porque não é um esporte de massa. Então, mais uma vez, obrigado pelo teu convite, pelo teu apoio. Então, Benhur, esse ano a gente recebeu um convite, de certa maneira, inusitado. A CBS, que é a Confederação Brasileira de Squash, nos convidou para sediar a Copa Brasil de Squash. A diferença da Copa Brasil para os outros torneios que a gente fazia vem fazendo nos últimos anos, é que é um torneio que tem chancela da Confederação Brasileira de Squash e que tem, e junto com ela traz alguns benefícios do Ministério do Esporte, que é o programa Bolsa Atleta, né? Então, por isso que é um torneio diferente, entendeu? Por esse motivo, é um torneio que traz atletas de todas as idades do Brasil inteiro, entendeu? Vocês já conseguiam trazer, né? Não só com os eventos nacionais, mas também com internacionais, vocês já conseguiam trazer para Ponta Grossa alguns dos melhores atletas do Brasil. E esse lance da possibilidade de vencedores conseguirem aí o Bolsa Atleta do governo federal
dá uma nova cara ao evento para vocês. Mas na logística dele, ela se mantém mais ou menos da mesma forma, Thiago? Benhur, sim. Na verdade, para nós que estamos organizando aqui, quando eu digo nós, eu digo todo o pessoal lá do clube que se movimenta para que o evento aconteça, não muda muita coisa, certo? Né, em termos até o número de inscritos tá mais ou menos... 170, né? Em torno de 170 inscritos. Tá girando na mesma média dos outros anos. O que para nós esse ano, de certa forma, foi uma surpresa positiva, Benhur, porque mesmo sendo uma Copa do Brasil, se você lembrar, nos anos anteriores a gente sempre fez nosso torneio no começo de agosto. E esse ano, por conta dos Jogos Pan-Americanos que vão acontecer em Lima, e o squash está na grade dos Jogos Pan-Americanos, então a CBS vai levar a equipe de squash para os Jogos Pan-Americanos. Então não teria sentido nós fazermos o nosso torneio aqui, que a gente sempre realiza em paralelo ao amador, um torneio profissional, levar os 4, 5 melhores atletas profissionais do Brasil para a seleção e nós fazermos um evento sem a presença deles. Então, esse ano a gente mudou um pouco. E eu digo que é uma certa surpresa porque agora nós estamos entrando nas férias escolares, né? Então, o pessoal normalmente deixa para viajar com a família, com os filhos que estão em férias e tal, nessa época. Então, a gente tinha um certo receio de que essa mudança de data não fosse positiva para nós, né, como organização. Mas pelo que a gente viu aí, o pessoal conseguiu se organizar. Alguns até estão deixando para fazer o passeio aqui na cidade eu digo isso porque o torneio começa na sexta-feira pela manhã, né? Porque como é Copa Brasil, é um torneio diferente, são mais categorias, são mais jogos. Então, ao invés de ser um torneio que começa normalmente às 6 da tarde da sexta-feira, é um torneio que começa às 9 da manhã de sexta. Mas eu vejo que o pessoal se organizou para passar o fim de semana aqui como um feriado, porque tem muita gente chegando na quarta-feira, na quinta-feira já, para começar a bater bola, passear com a família, ficar por aqui e aproveitar o torneio tranquilo, né, com calma, sem aquela correria de chegar na sexta-feira de tarde e ir embora no domingo de manhã, sabe? Legal. Então eu percebi que o pessoal se organizou e vai vir prestigiar com força aí o nosso torneio. Enquanto a gente conversa com o Thiago, diretor de squash do Ponta Lagoa, o amigo telespectador vai acompanhar um pouco das imagens colhidas no evento internacional, no evento nacional que aconteceu ano passado aqui em Ponta Grossa. Uma loucura. A gente sempre fala, esse complexo de squash do Ponta Lagoa é um dos maiores do Brasil, um dos maiores da América Latina. Entre os 170 inscritos, Thiago, me chama muita atenção e eu queria perguntar para você, o que significa a presença de Rafael Alarcon e Karen Redfern aqui em Ponta Grossa na Copa Brasil? Olha, Benhur, eu te digo pra gente é motivo de orgulho, porque são dois atletas veteranos. A Karen já tem 54, acho que 55 anos de idade. Passou dos 50. Mas ela adora jogar os torneios, e principalmente o torneio aqui de Ponta Grossa. Até ela mandou um vídeo pra gente esse final de semana, que estava frio lá em São Paulo também, dizendo, domingo, frio, e eu tô aqui treinando para jogar direito lá em Ponta Grossa, que eu não quero perder, não quero entregar fácil lá. Tem uma certa dose de responsabilidade, né? Tem, sim. E o Rafael, apesar de já ser 15, 16 vezes campeão brasileiro, ele é um cara extremamente competitivo, e além de ser um grande amigo nosso, ser muito legal, pra você ter uma ideia, ele andou perdendo aí, porque o Rafael também já tem 41, 42 anos de idade, sim. E apesar dele ser 15, 16 vezes campeão brasileiro, ele tem uma certa facilidade em ganhar peso. Ele perdeu, se eu não me engano, uns 20 quilos para vir jogar o torneio aqui em Ponta Grossa. Nossa, então, assim, que bacana, o pessoal está se preparando. A gente tá trazendo como convidado mais uma vez esse ano o Vinícius Costa de Floripa. Que ganhou. Show à parte, né? É um atleta que ele é polêmico na quadra, ele é extremamente talentoso. Ele é meio maluco, então assim, ele mexe com o pessoal, sabe? Então a gente percebeu que quando o pessoal ficou sabendo que o Vini vinha, já deu uma oriçada. Assim. Foi a final do evento do ano passado. Eu acho que foi a Rafael Larcon e o Vini. Exatamente. O Vini ganhou, inclusive, né? Ganhou. Então, provavelmente, o Rafael, é claro que existem muitos atletas de renome, muito bem ranqueados, né? Que estarão aqui em Ponta Grossa, sim. Mas a gente toca no nome do Vini porque ele realmente é um show à parte
E o Rafael Alarcon com certeza deve estar queimado por ter perdido ano passado. Com certeza. Então, se eles se cruzarem realmente, vai ser um jogaço, né? Vai. Assim como tem a expectativa de outras partidas, né? A própria Karen Redfern tem hoje aí adversárias de um porte muito legal, né? Sim, no feminino já estão inscritas, né? Ou seja, estarão aqui a Thaisa Serafini, que não é a número 1 do ranking atualmente, porque ela estava morando em Nova York, mas, se eu não me engano, junto com a Karen, historicamente, são as atletas mais bem ranqueadas no ranking mundial. A Juliana, que eu acho que é a atual número 1 do ranking nacional, também vai vir jogar. E no masculino, para você ter uma ideia do equilíbrio, como o Vinícius Costa que foi campeão no passado, mas ele não tem ranking, ele é o atleta convidado, ele caiu na chave com o Pedro Momento, que é o número 1 na primeira partida, né? Na primeira rodada. Então, na primeira rodada, a gente vai ter... o que poderia ser uma final. Poderia ser uma final. Um vai cair fora. Ou o número 1 do ranking, ou o campeão do ano passado. Quer dizer, é um torneio extremamente equilibrado. Tem o Guilherme Melo, que é um menino um pouco mais novo, que está despontando aí, está entre os 5, 6 do Brasil. O Kiki. E outros que eu com certeza estou esquecendo aí. Na verdade, Benhur, se eu não tiver enganado, os 20 atletas aí mais bem ranqueados do país, vêm todos, com exceção de um ou outro, mas... Aliás, eu acho que só não veio o Diego, porque o Diego está morando em Londres, está tentando a carreira internacional, né? Certo. Então, o Diego está fazendo uma temporada em Londres e não vai vir. Então, fora o Diego, todos os outros, do 1 ao 20, vão estar aqui participando da Copa do Brasil, entendeu? Existe alguma situação de liberação da portaria para que pessoas que são aqui da cidade mesmo, que gostam do esporte, e, aliás, um esporte que queima muita caloria, né? A gente cansa só de assistir os caras jogar devido à intensidade, né? Inclusive, você foi campeão de uma das categorias ano passado, né? Pois é, Bjorn. Ano passado deu uma zebra, eu acabei... Deu zebra. Acabei ganhando a segunda classe. É um ótimo atleta. Mas existe alguma situação da pessoa que está visitando, ou pessoa adepta ao esporte, aí, dela chegar na portaria e solicitar para assistir as partidas lá? Bem, normalmente a gente deixa as portas do clube abertas durante o final de semana para todo o pessoal que quiser assistir o torneio, porque assim, de Ponta Grossa nós teremos, se eu não me engano, 40 atletas. Desses 40, obviamente, nem todos são associados do clube. O clube, a gente tem feito uma parceria com o pessoal da Pratique. Inclusive, eu quero agradecer aqui o Daniel, que abriu as portas da Pratique. Caso fosse necessário que tivesse alguns jogos lá na academia, ele abriu as portas da academia para a gente. Então, se for necessário, a gente vai utilizar o espaço dele lá. Então, eu quero convidar toda a comunidade do esporte da cidade aí, que o pessoal que conhece, já gosta do squash, e aqueles que queiram conhecer, que estão todos convidados para ir assistir os jogos, porque com certeza a partir de sexta-feira vamos ter vários jogos legais em várias categorias. Eu estava olhando aqui a logística do evento. O individual, você obviamente está acompanhando nas imagens, aí são partidas individuais, né? Para quem não conhece muito o squash, aquela faixa azul lá é a faixa restrita para o saque, né? Ele tem que ser feito acima dela, naquela linha azul lá no fundo da parede, né? Isso, Ber. Né? E a parte no chão ali, você vê que é a região de saque, né, dos atletas, fica um de cada lado, é onde o atleta tem que estar pelo menos com um pé dentro daquela área para ele fazer o saque. E lá em cima você tem a outra linha azul, que é onde durante a partida, até mesmo no saque, a bola não pode pegar acima daquela linha, porque ela é considerada fora. Mas eu estava vendo aqui, tem jogos individuais, de duplas e equipes. O individual a gente está vendo aqui. De duplas, obviamente, 4 jogadores no espaço pequeno, haja reflexo para poder se escapar das jogadas. Como é que funciona o torneio de equipes, Thiago? Então, Benhur, como a Copa do Brasil contempla essas bolsas atletas do governo federal, o squash teve que se adaptar aos moldes do governo, desse programa que é do Ministério do Esporte. Então, esse torneio por equipes, ele funciona como se fosse, por exemplo, um Pan-Americano ou até mesmo outras categorias individuais em Olimpíadas. Só que, como aí são atletas que vão participar de diferentes classes, vai funcionar assim. Por exemplo, eu vou jogar numa equipe
onde eu sou atleta número 2, tem o atleta número 1, que é acima de mim, que é mais forte que eu, que joga a primeira classe, e tem 2 atletas que jogam em classes abaixo da minha, quarta e quinta classe. Certo? Aí, no confronto lá, a minha equipe vai jogar contra a tua. Vai ser feito um sorteio para ver quais atletas vão se encontrar, ou seja, se vão ser atletas de primeira classe, de segunda classe, terceira classe ou quarta classe. Vão ser feitos 2 sorteios. Esses 2 jogos acontecem. Se a mesma equipe vencer os 2 jogos, essa equipe é vencedora do confronto e passa para a próxima rodada. Se cada equipe ganhar uma partida desse confronto, aí é feito o jogo de duplas da equipe. A equipe tem que escolher uma dupla, onde, obviamente, as 2 duplas têm que se equivaler nas categorias dos atletas, e a dupla que vencer, a equipe ganha o confronto. Entendeu? Entendi. Acompanha, acho que um pouco o tênis, né? Isso. Acompanha o tênis, como se for né? pro pessoal que... Jogos de simples, né? Isso. E depois, havendo empate... O que vai desempatar é a dupla. Exatamente. Maravilha. Exatamente. Tiago, então, a partir de sexta-feira, que é 9 horas da manhã, tá rolando? Olha bem, quem tiver com tempo e tiver a fim de assistir já uns jogos do profissional, a partir da quinta-feira nós vamos ter, a partir das 14 horas, vão ter 7 ou 8 jogos, depende daí de alguns emparceramentos, 7 ou 8 jogos do profissional de Qualify. O que é o Qualify? São os atletas que não estão entre os 12 ranqueados e que vão jogar um torneio paralelo para entrar nas 4 vagas que sobram para formar a chave de 16. A chave dos profissionais. Exatamente. Então, tem uma rodada de 7 ou 8 jogos a partir das 14 e a segunda rodada que define os 4 que vão entrar na chave às 19 horas, tudo lá no clube. Maravilha. Olha, sem sombra de dúvidas, a festa do squash brasileiro acontecendo em Ponta Grossa aí a partir de quinta-feira. Tiago, quero agradecer a tua presença aqui, já de antemão, inclusive, parabenizando toda a direção do Clube Ponta Lagoa, que nunca mediu esforços para promover um evento tão grandioso. Quem joga, a gente sabe que não é um esporte de massa, aqui no Brasil, né? Exato, porque existem N países, especialmente na Europa, Estados Unidos, que sempre dá show no brasileiro, né? Onde o squash é um esporte, realmente um esporte de massa, com milhões de praticantes. Exatamente. Então, a gente sabe que ainda tem um caminho a ser percorrido, uma história a ser construída, embora aqui acontece aqui em Ponta Grossa, com essa parceria incrível do Ponta Lagoa, já é uma história fantástica, né? Então, a gente parabeniza toda a direção do clube, os patrocinadores também, Exatamente. aqueles que estão junto com vocês nessa investida, né? E desejo a vocês o maior sucesso. E na segunda-feira a gente vai estar aqui no programa Companhia do Esporte, trazendo aí tudo de bom que aconteceu na Copa Brasil de Squash aqui. Mais uma vez, obrigado por tua participação com a gente. Bem, eu que tenho que agradecer em nome de todo o pessoal do Squash lá, do pessoal do clube também, que, como você disse, nos dá total estrutura e apoio, né, para a gente poder fazer esse evento aí, sem dúvida nenhuma. O clube, como você disse, não mede esforços. E eu digo nossa equipe, né, que acho que toda vez que eu venho aqui eu falo a mesma coisa, a gente tem um time especial lá, por isso que hoje, já há alguns anos, na verdade, nós temos um dos melhores torneios do Brasil. Não só porque a gente gosta de squash, mas porque a gente tem uma equipe que se ajuda, que se divide nas tarefas, ajuda financeiramente, porque você sabe que não é fácil a gente promover um evento, né, que traz profissional, depende de hotel, alimentação, transporte, premiação em dinheiro. Então a gente tem um time muito grande aqui que ajuda, se empenha, alguns até que nem jogam mais e continuam nos ajudando. Então, e o clube, né, como você já disse, que é maravilhoso. Por exemplo, agora, esse final de semana aí, que a previsão está marcando um pouco menos frio e sol, o pessoal vem de fora aqui e fica impressionado com a beleza do clube. Enfim, por isso que eu digo para você, é um final de semana que o pessoal vem aproveitar no clube aqui, não só jogar squash, entendeu? Não tenha dúvidas. Sempre que a gente entra no Clube Ponta Lagoa, a gente se sente como se estivesse fora da cidade. É um clube fora dos padrões, realmente bem acima dos padrões de muitos clubes aí no Paraná e também no Brasil. Tiago, mais uma vez, obrigado e sucesso no evento. Obrigado, Benhor. Valeu. A gente vai para um rápido intervalo comercial. Daqui a pouquinho tem mais Cedo Esporte. Fique por aí. Deu?
preços, atendimento e condições imbatíveis. Vem que tem nas lojas MM. Smartphone Samsung J6 TV de R$ 1.199,90 por R$ 899,90. Economize R$ 300. Lavadora Miller Pop Tank de R$ 499,90 por R$ 379,90. Economize R$ 120. Compre na loja, no site e no app, porque para nós você é fundamental e ponto final. Já pensou em vender ou alugar o seu imóvel? Conheça agora 5 motivos para você deixar o seu imóvel com a Conceito Imóveis. Tempo é dinheiro, por isso, trabalhamos para otimizar o tempo de venda e locação do seu imóvel. Nossa equipe é extremamente qualificada, com profissionais credenciados pelo Cresce e sistema COFES de avaliadores de imóveis. Tenha a segurança na avaliação do seu imóvel, garantindo que ele esteja dentro dos valores reais do mercado. Seu imóvel presente nos principais e mais acessados portais de imóveis de todo o Brasil. E o melhor, não se preocupe com um possível atraso para receber o seu aluguel. Nós, da Conceito, garantimos ao proprietário até 3 meses de aluguel. Abra a porta para Conceito Imóveis. Procuramos imóveis para alugar ou vender no seu bairro. Entre em contato conosco e saiba mais. Conceito Imóveis, excelência em vendas e locações de imóveis. Recado para você, amigo proprietário de mercado, mini mercado, mercearia, restaurante, pizzaria, bar ou lanchonete. A VVM Hortifruti só trabalha com o que há de melhor em legumes, verduras e frutas, nacionais e importados, com os melhores preços da cidade. Seu cliente merece sempre o melhor. Adquira os produtos da VVM Hortifruti, Rua Dr. João Ceci Filho, 1088, em Uvaranas. Telefones 3222-4591 ou 99109-7713. VVM Hortifruti, atacado e varejo, há mais de 20 anos, oferecendo alimentos de qualidade. O mundo mudou e o CEPAM continua crescendo. Mais espaço, novas salas, um novo colégio. Porque fundamental é ser bilíngue. CEPAM para ensinar mais e melhor. A eficiência é a essência da natureza. E por isso é uma fonte de inspiração para nós da GEMAD. Uma pequena semente plantada há quase 3 décadas atrás. Hoje é uma empresa líder de mercado, com mais de 70 lojas e faturamento anual de mais de R$1 bilhão. A natureza nos dá tudo o que precisamos através da sua eficiência. Para agradecê-la, só precisamos respeitá-la. GEMAD. TV Vila Velha, a TV que a nossa gente vê. Muito bem, nós voltamos com mais um bloco do programa Companhia do Esporte. Estou do lado de 2 feras do esporte escolar aqui de Ponta Grossa, o Pedro Jerônimo, do tênis de mesa do Colégio CEPAM, e também o Lucas, do xadrez do Colégio CEPAM. O assunto é Jogos Escolares do Paraná, a classe B, que começa na próxima sexta-feira na cidade de Apucarana, sempre lembrando que classe B é destinada aos alunos de 12 a 14 anos de idade. Ponta Grossa estará participando nas modalidades coletivas com as equipes de handebol, do Marista e também do Colégio CEPAM, e o vôlei com as equipes do Colégio Positivo. No futsal e basquetebol, Ponta Grossa não terá representante. Nós temos ainda o atletismo, judô, natação, vôlei de praia, enfim, vários esportes individuais participando dessa competição. Mas o que me chamou a atenção para vir conversar com o Pedro e com o Lucas é que são 2 modalidades aqui do Colégio CEPAM que tem uma tradição muito grande. Inclusive, tanto o xadrez como o tênis de mesa do CEPAM já colocaram atletas na seleção brasileira escolar que disputou o Campeonato Sul-Americano. Enfim, uma tradição muito grande e que o CEPAM terá a oportunidade, mais uma vez, de mostrar a sua força na região norte do estado. Conversar primeiro com o Lucas, que é da equipe de xadrez. Muita tradição, muitos atletas vencedores aí, Lucas, e o colégio buscando, mais uma vez, o pódio nessa fase final dos Jogos Escolares. Bem, essa tradição, né, que a gente vem nesses últimos anos conseguindo, eu acho que deixa os alunos até mais confiantes, né, pois mostra que o trabalho nesses anos foi feito de uma forma séria e a gente busca, né, mesmo com uma nova geração, também desempenhar o mesmo trabalho.
Então a gente está com atletas classificados tanto para o relâmpago, né, para o xadrez rápido e o por equipes. E a gente espera terminar com boas colocações nessas 3 provas, né? E também figurar na classificação geral também entre os primeiros. Pedro, o tênis de mesa do CEPAM já colocou atletas do masculino na seleção brasileira. E, curiosamente, agora, na classe B, você vai com uma equipe feminina muito forte. É aquela situação de safras aí que vem acontecendo com o CEPAM, agora caindo para o lado feminino mais forte? Exatamente. Esse ano as meninas têm um pouquinho mais de tradição, já têm um pouquinho mais de experiência até nos jogos que foram no passado já, ainda no 6º ano, então elas eram muito novas ano passado e mesmo assim conseguiram ficar entre as 4 melhores duplas do Paraná. E esse ano a ideia é que a gente consiga melhorar esse resultado com as meninas, mas também temos representantes com os meninos nesse ano, né? Conseguimos representantes em todas as categorias, nas duplas e no individual, tanto no masculino quanto no feminino. Você falava da experiência das atletas ano passado, a Manu e também a Camille Sato estudavam no 6º ano. Nessa categoria é até o 9º ano. Então, quer dizer, são crianças aí que estão com 12 anos de idade agora, tem mais 2 anos na mesma categoria. A gente consegue projetar, uma vez que ficou aí entre os 4 melhores ano passado, consegue pensar em algo maior ainda para essa temporada? Conseguimos. A gente vai buscar o título. Esse ano é para a gente brigar pelas primeiras colocações, sair desse 4º lugar. Ano passado que foi por um detalhe, a gente não conseguiu chegar ao pódio por um detalhezinho. E esse ano é uma das principais duplas do estado. Isso na competição de dupla. No individual temos agora atletas novos que não foram ainda para o individual, que estão indo pela primeira vez para a fase final. Então vamos ver a surpresa que será esse resultado. Lucas, você disputa muitas competições, por esse Brasil afora, inclusive, né? Qual que é o diferencial de um campeonato paranaense em relação a jogos escolares do Paraná? Tem alguma estratégia diferente? Tem algo diferente que o técnico tem que pensar por ser uma competição assim de tiro curto, de vários dias seguidos? Bem, a gente sempre, nesses anos, observou muito os nossos concorrentes, né? O que eles estavam fazendo. E a gente viu que eles jogavam muitos torneios fora do estado também e chegavam com essa diferença. Isso a gente também buscou fazer, né? Então a gente buscou se fortalecer nisso. E, né, um exemplo, né, o Leonardo, que está no 9º ano, é o 4º ano dele dos jogos, né? Tem 2 títulos e um vice-campeonato. Então os outros meninos também se espelham nele. E ele também se espelhou nos outros meninos mais velhos. Então, esse caminho de você jogar muitos torneios é justamente por causa que você, né, como você comentou, é um tiro muito curto, né? Então, uma partida que você perde, você já perde a chance. Então, os atletas têm que chegar muito concentrados ali e são 5 dias, né? 3 competições. Então, às vezes vai mal numa, não pode desanimar porque tem a outra. Então, manter eles concentrados nisso, né? No foco, nesse objetivo, é o principal papel, né, que eu tenho ali na hora. E a gente busca sempre, né, tá jogando esses torneios para que eles cheguem na hora, né, com essa preparação e a capacidade para conseguir os resultados. Pedro, o tênis de mesa tem cedido, inclusive, alguns atletas para disputar competições por outros clubes de Curitiba. Você entende que esse ritmo forte de competição em campeonato estadual é um diferencial, é algo que pode fazer diferença numa competição escolar, uma vez que existem atletas que praticamente vivem somente dessa competição escolar? Com certeza. Quem joga mais campeonatos, quanto mais eles jogam, mais preparados eles ficam. Ainda mais nessa idade que o psicológico conta muito. Então, quanto mais ele joga, mais acostumado ele está com essa pressão, com aquele último ponto, final de set, tudo ele está acostumado com isso. Então, fica mais tranquilo, mais fácil de jogar uma competição que é escolar, que tem atletas que só jogam essa competição. Então, quanto mais você consegue competir em outros níveis, né, de competição, melhor fica na hora de jogar o escolar. Pedro e Lucas têm praticamente a mesma idade aí e talvez mais ou menos o mesmo tempo como treinadores nas suas modalidades. Ambos, inclusive o Lucas joga ainda, o Pedro jogava até pouco tempo atrás. Ambos, então, a gente pode dizer que já foram atletas até pouco tempo atrás. E a gente sente, em relação ao adolescente hoje, de uma forma geral, eu não estou dizendo que são todos, mas algumas diferenças no querer buscar, no querer ser campeão. Eu sempre falo que jogos escolares do Paraná, para quem passa por essa fase escolar,
é praticamente 2 degraus antes de uma competição nacional e de uma competição internacional. E parece que os jovens não se apegam muito, não nessa responsabilidade, mas nesse querer chegar num título. Você sente essa dificuldade, você observa isso nos atletas de chegarem sem muita responsabilidade na competição, embora eu saiba que você sempre trabalhe forte com os alunos. Bom, esse nesses últimos anos, né, acho que a concorrência que o esporte está tendo com eletrônicos, né, com celular, né, e demais aparelhos, a gente acaba perdendo, né, um pouco do comprometimento, dessa responsabilidade. Mas uma coisa que a gente sempre procura passar para os alunos aqui, até mesmo, né, na escola, é esse comprometimento, né, em assumir a responsabilidade e também com o seu colega, né? Nós temos algumas competições, o xadrez, o tênis de mesa, eles são individuais, mas tem algumas provas que são em duplas ou por equipes. Então, o atleta, se ele assumir o compromisso de ir para a competição, ele tem que vir nos treinamentos, né? Ele tem que ficar focado nisso. A gente nota atletas que não têm esse comprometimento e eles acabam ficando pelo caminho, né? Ele não acompanha daí o ritmo, né? Ele se sente não preparado para isso. Mas essa responsabilidade, também como o Pedro falou, esse ganho de experiência, essa parte psicológica, né, esse emocional, o atleta que participa, né, o aluno aqui, né, na escola que participa de diversas competições, ele ganha uma preparação, né, a mais do que os outros, né? Nós estamos aí no meio de um vestibular e eu sempre vejo os meus alunos falando assim que não, professor, fiz a prova tranquilo, não fiquei nervoso. Então, você nota isso, esse aluno, né, atleta que frequentou ali uns 5 anos, né, os treinos, as competições, ele fica preparado para a vida, né? Então, o esporte ele tem esse diferencial desde que seja levado a sério, né? Então, esse é o caminho, né? A gente tem essa dificuldade, mas a gente procura passar isso, né, junto com a escola aqui e também passar isso para os pais, para que eles entendam, né? Nós estamos em férias. E eu tenho 4 treinos agendados, então o comprometimento deles é para isso, né? A competição mesmo é numa semana de férias escolar, então eles estão focados, eles vão para isso. E isso é a nossa função, né? Como professores e técnicos aqui na escola, é desempenhar isso neles. Trabalhar o esporte e fazer a criança entender que o domínio da emoção é algo que não se aprende só dentro da sala de aula e que o esporte ele traz um valor muito grande nesse sentido. Como competir com a tecnologia, com o WhatsApp, com o Facebook, com os adventos aí da tecnologia, Pedro? Como o Lucas disse, o atleta focado, ele é o diferente. O que busca a vitória, o que busca os meios para chegar na vitória e o após. Eu sempre falo o depois. Tem muitos atletas nessa idade, principalmente, que esses adventos da tecnologia, como você disse, acabam tirando foco. Eu perdi. Mas eu tenho mais coisa para fazer aqui, daí pega o celular e acabou. Essa derrota acaba não fazendo com que ele não aprenda nada, né? Ou aprenda muito pouco. Então, um atleta que sente um pouco mais a derrota, sente um pouco mais e busca, depois disso, como fazer para chegar à vitória, ele acaba sendo um diferencial, acaba sendo um atleta diferente e é quem vai chegar sempre nas primeiras colocações. Lucas, o xadrez em Apucarana ele será disputado no relâmpago, no rápido e por equipes. Mas tem uma dessas disputas que automaticamente classifica o campeão para o Campeonato Brasileiro Escolar. Como é que é essa situação do xadrez nos Jogos Escolares? A prova que dá a classificação é o xadrez rápido, né, que vai ser disputada no domingo. Nós temos 3 atletas concorrendo, né, a Isis Carvalho no feminino e o Rômulo Mota e o Leonardo Borges no masculino, né. O Leonardo acabou já participando ano passado dessa edição e é uma prova que a gente... um ritmo de jogo que a gente está acostumado a jogar nos treinos aqui também, e as competições que nós temos aqui na região, o circuito dos Campos Gerais, ele é nesse tempo do xadrez rápido. Então é uma prova que a gente se identifica bem, né? Claro que a gente não fica falando muito em quem vai classificar, que nem no masculino nós temos 2 atletas, né? O ano passado conseguimos fazer primeiro e terceiro, já tivemos outros anos
o Giovanni, com o André, que foram campeão e vice, né? A Lara Malanovski também, que ganhou, né, por 3 vezes essa competição e conseguiu também a convocação para o Nacional. Mas, como comentei antes, né, é manter eles focados, né? O primeiro passo que eu sempre falo para eles é terminar entre os 3. Né? Terminar entre os 3, e vai ser um detalhe ali, né, para ser o campeão, que vai depender muito deles, dessa vontade em ser campeão ali na hora que vai prevalecer, né? O foco é eles terminarem entre os primeiros, e individualmente eles têm que também provar e eles, né, despertarem, né, essa vontade ali na hora pela medalha e pelo primeiro lugar e assim por diante. Se o xadrez tem a sua característica, o tênis de mesa não é diferente. Disputas no individual e duplas, Pedro, mas tem uma das disputas que dá a vaga para o campeão disputar o Campeonato Brasileiro. Isso, no individual, os 2 primeiros vão para a equipe do brasileiro. Eles somam uma equipe só no tênis de mesa, são 2 da categoria B e 1 da categoria A. Então, os 2 primeiros, tanto no masculino quanto no feminino, vão para a fase final, né, para o Campeonato Brasileiro. E até esse ano a primeira competição do Alex, do masculino, Alex Bowser, e da Luísa Paiano, no feminino, que acabou tirando as meninas que foram no passado, aqui na regional e na macro regional. Ela acabou vencendo as meninas, então a disputa aqui acabou sendo interna, era CEPAM contra CEPAM nas fases até chegar no final, e a Luísa vai jogar o individual e as outras 2 meninas acabaram ficando na dupla, né? Vão jogar a dupla. Então é tudo novo para eles, mas pelo que a gente conhece do estado, os 2 com chances de brigar por essas 2 vagas. Você falou de CEPAM contra CEPAM, como é que fica o técnico, né, nesse momento em que acontece uma final aí, como já em várias oportunidades, não só em Ponta Grossa, mas também em competições escolares fora da cidade, como é que fica o técnico quando dá CEPAM contra CEPAM? Bem longe. A gente fica o mais longe possível, porque um olhar que a gente faça, eles podem achar que a gente está para um lado ou para outro. Então eu fico o mais longe possível da mesa esperando o resultado só. Eu brinco com elas que quando acontece isso, eu quero que o jogo seja 3-2, 3-2 para alguém, e o último set 26-24, o mais longe possível. Quanto mais confusão der no jogo, para mim é melhor, porque daí elas acabam crescendo. É justamente isso que eu ia falar, né? Quanto mais pegado o jogo, mais experiência para as atletas. Mas, Lucas, quero agradecer a tua participação no programa Companhia do Esporte, Pedro da mesma forma. Boa sorte aos atletas do xadrez do Colégio CEPAM. Sucesso aos atletas do tênis de mesa do Colégio CEPAM. E quando eu falo isso, por extensão também a gente deseja sucesso às demais equipes, aos demais atletas que estarão participando desta fase final dos Jogos Escolares do Paraná, da classe B, destinada a alunos com 12 a 14 anos de idade, sempre lembrando que o campeão de cada modalidade, no caso do tênis de mesa, como o Pedro falou, os 2, campeão e vice, acabam conquistando a vaga para o Campeonato Brasileiro, que o Colégio CEPAM, que Ponta Grossa possa ter representantes na competição nacional que classificam o seu campeão para a disputa do Sul-Americano. Obrigado pela participação de vocês, sucesso nos Jogos Escolares do Paraná, e a gente fica na torcida de trazer boas notícias na próxima semana. A gente vai para o intervalo comercial, daqui a pouquinho tem mais Cedo Esporte, fique por aí. Preços, atendimento e condições imbatíveis. Vem que tem nas lojas MM. Smartphone Samsung J6 TV de R$ 1.199,90 por R$ 899,90. Economize R$ 300. Lavadora Miller Pop Tank de R$ 499,90 por R$ 379,90. Economize R$ 120. Compre na loja, no site e no app, porque para nós você é fundamental e ponto final. Já pensou em vender ou alugar o seu imóvel? Conheça agora 5 motivos para você deixar o seu imóvel com a Conceito Imóveis. Tempo é dinheiro, por isso, trabalhamos para otimizar o tempo de venda e locação do seu imóvel. Nossa equipe é extremamente qualificada, com profissionais credenciados pelo Cresce e sistema COFES de avaliadores de imóveis. Tenha a segurança na avaliação do seu imóvel, garantindo que ele esteja dentro dos valores reais do mercado.
Seu imóvel presente nos principais e mais acessados portais de imóveis de todo o Brasil. E o melhor, não se preocupe com um possível atraso para receber o seu aluguel. Nós, da Conceito, garantimos ao proprietário até 3 meses de aluguel. Abra a porta para Conceito Imóveis. Procuramos imóveis para alugar ou vender no seu bairro. Entre em contato conosco e saiba mais. Conceito Imóveis, excelência em vendas e locações de imóveis. Recado para você, amigo proprietário de mercado, mini mercado, mercearia, restaurante, pizzaria, bar ou lanchonete. A VVM Hortifruti só trabalha com o que há de melhor em legumes, verduras e frutas, nacionais e importados, com os melhores preços da cidade. Seu cliente merece sempre o melhor. Adquira os produtos da VVM Hortifruti, Rua Dr. João Ceci Filho, 1088, em Uvaranas. Telefones 3222-4591 ou 99109-7713. VVM Hortifruti, atacado e varejo, há mais de 20 anos, oferecendo alimentos de qualidade. O mundo mudou e o Cepan continua crescendo. Mais espaço, novas salas, um novo colégio. Porque fundamental é ser bilíngue. Cepan para ensinar mais e melhor. A eficiência é a essência da natureza. E por isso é uma fonte de inspiração para nós da GEMAD. Uma pequena semente plantada há quase 3 décadas atrás. Hoje é uma empresa líder de mercado, com mais de 70 lojas e faturamento anual de mais de R$1 bilhão. A natureza nos dá tudo o que precisamos através da sua eficiência. Para agradecê-la, só precisamos respeitá-la. GEMAD. TV Vila Velha, a TV que a nossa gente vê. E voltamos com mais um bloco do programa Companhia do Esporte. Final de Copa América. É claro que as atenções nunca deixaram de existir, mas definitivamente entramos novamente no Campeonato Brasileiro da Série B. O Operário continua sua preparação. Sábado que vem tem jogo aqui em Ponta Grossa às 19 horas, Operário e Londrina, a continuação do Campeonato Brasileiro da Série B. E nós trouxemos nos estúdios da TV Vila Velha hoje o técnico, o comandante da equipe, o Gerson Guzmão, o Gersinho, carinhosamente conhecido por todos, né? E a gente vai fazer um bate-bola aqui para falar não só do que aconteceu nesses dias de muito treinamento e, é claro, a expectativa para o jogo do próximo sábado. Gersinho, sei que você estava acompanhando São Bento e Sport, 80 minutos de jogo, faltando 10 para terminar. O São Bento vai perdendo em casa para o Sport 2-1, vai tirando, inclusive, o Operário dessa zona do rebaixamento, né? Todo mundo falando nos últimos dias, né? O Operário está na zona do rebaixamento. Pois é, o resultado de agora vai tirando o fantasma da 17ª colocação. Obrigado por você nos atender o nosso convite, estar aqui. Vamos bater uma bolinha aí, né, Gersinho? Boa noite, Benhur. Boa noite a todos os telespectadores. Realmente, né, a gente está aí para poder falar um pouquinho do Operário, daquilo que aconteceu nos últimos dias, nesse período aí de Copa América e de recesso de Campeonato Brasileiro, né? Mas a gente ficou trabalhando e trabalhando muito, trabalhando forte para poder fazer um reinício de competição melhor do que a gente fez até então. Quando você saiu dessa primeira parte do Campeonato Brasileiro, Gersinho, é claro que, como você disse, a gente sabe que existe um trabalho muito forte por tua parte. Você sabia também que você tinha um prazo para treinar. O que você esperava, de repente, encontrar em termos de mudança na equipe? Você acha que esse período foi um período bom para você fazer ajustes ou até mesmo ter algum tipo de formação ou postura diferente, esperando isso já para o jogo contra o Londrina? Uma parada você sempre tem algumas situações, né? Adversas ou favoráveis, né? E a gente que fez um início de competição não tão bom quanto o esperado, principalmente em termos de resultado, né? Acho que a performance da equipe ela não condiz com a pontuação, né? que nós temos hoje. Então, para nós, essa parada ela foi benéfica, né? Para a gente corrigir algumas coisas, para a gente melhorar outras, né? Dentro daquilo que a gente pensa de estrutura de equipe, né? Para
poder buscar alguns jogadores para reforçar a nossa equipe, principalmente no setor de ataque. Foi o setor que a gente mais teve dificuldade aí nesse início de competição, né, em termos de produtividade e de efetividade, né. Fizemos poucos gols, então procuramos trabalhar isso durante esse período, né, mas ao mesmo tempo é ruim você passar aí 30 dias, né, numa posição incômoda, né, numa zona de rebaixamento, né. Então tem os dois lados da situação aí dessa aquela pausa. Vontade assim, de entrar no campo no dia seguinte e tentar reverter a situação. Principalmente porque a gente sabe do potencial, né, do nosso grupo de atletas, né, daquilo que o Operário vem construindo nos últimos anos, um caminho de vitórias, né, de sucesso, de crescimento acima de tudo. Então a gente fica com uma ansiedade muito grande de poder retomar os jogos e buscar esse resultado, né, para nos tirar dessa situação. Hoje o resultado já, né, que vem acontecendo hoje no jogo do São Bento já nos ajuda e também nos deixa fora da zona de rebaixamento. Então é uma coisa importante também, mesmo sem jogar a gente está saindo da zona, né? Então, mas procuramos trabalhar bastante, né? Fizemos jogos treinos importantes, né? Que deram um novo ritmo para a equipe, né? Para a gente não perder a questão de ritmo de jogo, né? Pelo longo tempo aí sem jogar. Então foi importante, conseguimos trabalhar bem, os atletas foram bem exigidos nesse período e se esforçaram bastante. Então a gente fez o que nós esperávamos, né? Que foi trabalhar muito, né? Em busca de melhora, e isso com certeza aconteceu durante os treinamentos. Agora é claro que futebol, às vezes você faz tudo certo e as coisas por um motivo ou outro acabam não dando certo, mas a gente tem uma confiança muito grande no grupo de atletas e principalmente no nosso fator casa aqui, né, que a gente sabe que é importante numa competição nivelada como a Série B. Então tenho certeza que sábado a gente já vai fazer um bom jogo, o torcedor vai matar a saudade do clube, né, de voltar aí após um mês a assistir um jogo no Germano Krieger, e a gente, junto com o nosso torcedor, vai fazer um grande jogo e buscar uma vitória, que é o que a gente tanto espera. A tua fase de treinamento, ela terminou na última semana com 2 jogos, fala-se de coletivos ou de amistosos, né? Até por sinal eu vi um comentário numa emissora de TV dizendo que se as equipes estão jogando com numeração, é amistoso. Se tem só o uniforme sem numeração, é um coletivo, é um jogo treino, né? Mas, enfim, entenda-se como quiserem, né, essa discussão, mas você fechou aí com um empate contra o Palmeiras e um novo empate contra a Chapecoense, em jogos em que você elogiou bastante a equipe. A avaliação que você tem dessas 2 partidas aí, já pensando dentro do brasileiro? Realmente. Foram 2 jogos que nós conseguimos fazer aí na reta final de preparação, dentro daquilo que a gente vinha planejado, né? A ideia era fazer com algumas equipes aqui mais próximas, né? De Curitiba ou até de Santa Catarina, mas acabou aparecendo, né, a oportunidade de fazer esse jogo treino contra eu chamo de jogo treino, né? Porque eu entendo que quando num campo de treinamento, num centro de treinamento, se torna um jogo treino, né? Eu acho que quando é no estádio, mesmo sendo com camisa, independente de numeração ou não, aí já é mais próximo de um amistoso, né? Pelo clima que se tem. Mas, enfim, foram atividades muito, muito produtivas para nós, né? A gente teve a oportunidade também de mostrar o Operário, né? Lá em São Paulo, em Chapecó. Todo mundo ouve falar do Operário, mas é diferente você ouvir falar e você estar ali presenciando uma partida, a presença da equipe. Então, não só dentro do campo, mas eu acredito que fora do campo também foi muito bom para o clube, né, em termos de estreitar relações aí com grandes equipes do futebol, né, o Palmeiras, um gigante, e a Chapecoense, uma equipe que tem uma história que vem também de baixo, crescendo aos poucos, e hoje está num patamar muito bom. É um espelho, uma referência para o nosso clube. Então foi... E dentro do campo a gente conseguiu enfrentar essas equipes, né, com personalidade, né, com um nível muito bom, né, tanto de qualidade técnica como no nível físico, né, são equipes que têm um condicionamento físico muito bom, um nível de força muito elevado, e a gente conseguiu competir aí com essas equipes de uma maneira muito igual. Então, o resultado, claro, também foram bons, né, 2 empates.
principalmente no jogo de Chapecó, a gente ainda criou mais oportunidades do que o jogo contra o Palmeiras em relação ao nosso adversário. Então, fizemos duas grandes apresentações, né, em termos de melhora de clube, de equipe, né, de retomar a condição de jogo e principalmente também para o Operário ser visto aí fora do estado do Paraná e ser conhecido lá em São Paulo e também em Santa Catarina. Bem, nos 2 jogos, Gersinho, eu estava observando aqui, você teve uma formação, é claro que depois você utilizou não só o Batata como também o Schumacher, mas você tem uma formação de atacantes com o Felipe Augusto, com o Cleiton, com o William, se não me engano, sem aquele centroavante de ofício, aquele jogador de área. A impressão que me dá é que você gosta de jogadores versáteis, embora você tenha a opção do cara centralizado lá, né? Isso pode ser um indicativo aí para o jogo contra o Londrina, que você vai fazer uma opção de jogadores que se movimentam muito e não tem são atacantes, mas não tem uma posição definida, que se movimentam muito? Foi a variação que nós fizemos e nós treinamos para esse período, né? A gente sabe como a equipe joga com o Schumacher, como a equipe joga com o Bruno Batata, né? A gente já teve essa experiência já desde o ano passado, o Schumacher desde a Série D, né? Mas o Bruno Batata e o Schumacher desde a Série C, campeonatos estaduais. Então a gente sabe o que cada um deles pode nos dar. Então optamos em testar uma situação diferente com outros jogadores, com uma movimentação um pouquinho diferente e agradou bastante, né? Agradou bastante, a gente teve uma resposta boa em termos de dinâmica, né? Em termos de mecânica da equipe no setor ofensivo. Então pode ser sim uma boa possibilidade para a gente começar assim essa retomada de Campeonato Brasileiro, né? Então, e ainda trouxemos mais um jogador para a função, né, que é o Lucas Gaúcho, que também é um centroavante, um jogador de área, mas com mais mobilidade em relação, né, com características diferentes em relação ao Schumacher e ao Bruno Batata. Então a gente está bem servido ali com um jogador referência e também testamos algumas opções sem um jogador fixo ali na parte central, um atleta com mais mobilidade, que consiga movimentar mais, dificulte mais a marcação. Então a gente trabalhou bem aí nesses 2 jogos treinos e vamos ver, né? Não está ainda definido, ainda estou pensando aquilo que a gente vai usar para o jogo de sábado, mas me agradou bastante essa formação nos últimos 2 jogos treinos. Contra a Chapecoense você já utilizou o Cléo Silva e também o Lucas Gaúcho. No seu entendimento, são 2 jogadores que já estão à disposição, ficam à disposição para que você possa utilizá-los, se necessário, no jogo contra o Londrina? Provavelmente, né? O Cléo está totalmente condicionado, jogou até 15 dias atrás a Série D, então é um atleta que não precisa de um tempo, né, de recondicionamento, já estava com ritmo de jogo desde o Paulista e a Série D quando defendeu o Novo Horizontino. O Lucas é um jogador que também jogou bastante, mas já faz um tempinho que ele não faz uma partida oficial, mas está treinando, né? Estava treinando e está bem condicionado. Também me surpreendeu a parte física dele, né? A resposta dele fisicamente no jogo contra a Chapecoense. Mas é um atleta ainda que dificilmente não tem condições para jogar os 90 minutos. Então, o Cléo em um estágio um pouquinho à frente, né, do Lucas, nesse aspecto físico aí, mas eu tenho certeza pela resposta que o Lucas já nos deu aí em alguns dias de treinamentos, que ele vai, o mais rápido possível, já está numa condição melhor, né? Mas o Lucas também tem a questão da transferência, né? Que é uma transferência internacional e precisa de um pouquinho mais de tempo, mas a tendência é que esteja à disposição, já esteja regularizado para poder ficar com uma opção, né, no jogo de sábado. E o Cléo, com certeza, vai estar à disposição para a gente poder utilizá-lo. Nesse meio tempo aí, Gersinho, você teve uma baixa inesperada. O zagueiro Sousa, até é bom a gente comentar, ele não sofreu lesão. O Sousa ele teve um problema de saúde. Eu vou embalar 2 perguntas. Como é que está a situação do Sousa? O que você tem de novo para contar do Sousa? E se, de repente, Rodrigo pode ser o substituto imediato dele? O Sousa, né, após o jogo contra o Palmeiras, né, ele teve uma pequena indisposição, né, em termos de problema respiratório, enfim. O Dr. José Augusto é que
pode colocar mais preciso, né, a situação dele. Mas o que foi me passado hoje é que ele está melhor, né, foi realizado alguns exames, ainda estão investigando o que realmente aconteceu e qual a origem, né, que pode ter causado isso, mas é um problema de ordem pulmonar, né, então requer um pouquinho mais de exame, mas ele está bem assistido, está bem amparado pelo departamento médico do clube, já foram feitos os exames, né, a gente está esperando só os resultados aí para ver qual vai ser o próximo passo. E o Rodrigo já jogou, né, entrou no lugar dele em São Paulo, no intervalo do jogo, e em Chapecó já jogou junto com o Lázaro grande parte do jogo, então com certeza é o substituto hoje imediato do Sousa, né? Sousa provavelmente ainda está fora do jogo de sábado, né? Até porque precisa ser investigado a causa e a gente não vai correr risco nenhum com o atleta, né? Então, para o jogo de sábado, o Rodrigo, que é o zagueiro que vem jogando mais pelo lado esquerdo, deve ser o jogador que inicia a partida ao lado do Lázaro. Você já tem uma bagagem muito grande aí como homem que fica do lado da linha ali comandando. Demorou muito tempo para chegar essa retomada do Campeonato Brasileiro para você? Como é que foi esse período? Sabe que no início ali do recesso até que parece que estava demorando para passar, né? Mas na última semana que a gente já marcou os jogos, treinos e já foi realizando, você já começa a viajar de novo e joga e retorna, treina e já viaja, parece que as coisas aconteceram mais rapidamente e já está aí, né? No sábado, estamos aí há 5 dias já de uma retomada, um tempo que parecia muito longo, mas agora eu acredito que vai voar, né? Não só essa chegada até sábado, mas a partir daí também a sequência de jogos e a retomada da competição, e a gente espera que a gente possa ter uma bela performance aí e representar muito bem o nosso clube. Maravilha. Olha só, eu conversei com o Gersinho, um dos homens mais populares aí de Ponta Grossa, né? Comandante do Operário Ferroviário, falando de todo esse período de preparação da equipe aí, nesse intervalo da Copa América, é claro, e a expectativa para a partida do próximo sábado, às 19 horas, contra o Londrina, nessa retomada, em 2 jogos que são importantíssimos para o Operário. Joga em casa, tem que buscar esses 6 pontos aí, na verdade, para dar uma respirada, ter um pouquinho de fôlego e tranquilidade. Eu acho que a palavra é essa, né, Gersinho? Porque o time vem jogando bem. Tem muita gente que critica, mas eu entendo que a equipe vem jogando bem. Mas o time precisa adquirir essa confiança para ter fôlego e transformar esse jogar bem em gols e resultado, né? Que não tem como fugir disso, precisa do resultado, né? Com certeza, né, Benhur? Eu acho que futebol é importante a performance, né? E quando você tem uma performance boa, você está mais perto da vitória, né? E infelizmente a gente deixou escapar alguns resultados aí que escaparam por pouco, alguns pontos que estavam nas nossas mãos, mas faz parte do futebol. Então a gente sabe que fez bons jogos, né? Isso serve de alento para a gente e eu vejo o futebol que a gente precisa sempre melhorar, né? Então mesmo quando se ganha, você tem que melhorar alguma coisa, e quando você não se ganha, mais ainda. Mas quando você não ganha e tem uma performance boa, você sabe que você está próximo de alcançar essa vitória logo logo. Então é em cima disso que a gente trabalha, né? Principalmente passando uma tranquilidade para os atletas, uma confiança muito grande no trabalho, no potencial de cada um deles e a gente sabe que logo, logo a gente vai voltar a vencer, vai voltar a dar alegrias ao nosso torcedor aí, vai voltar a entrar nos trilhos das vitórias. E que esse logo, logo seja sábado que vem. Fica a nossa torcida aí por um ótimo resultado do Operário Ferroviário. Gersinho, mais uma vez, obrigado por sua participação com a gente. Eu particularmente admiro muito o seu trabalho e a gente torce para que as coisas se transformem dentro do campo, como vem acontecendo em todos esses anos. Você, junto com esse grupo gestor, fazendo história, escrevendo a história do futebol de Ponta Grossa, porque a gente sabe que quem trabalha merece lá atrás, lá no final da história, merece a vitória. Sucesso a você e toda a equipe do Operário Ferroviário no jogo do próximo sábado. Obrigado, e a gente precisa muito do torcedor, né? É importantíssima a presença deles, mostrar a nossa força aqui para o nosso adversário. É um clássico, né? Clássico, uma equipe, nós temos uma rivalidade grande e pode ter certeza que estamos com uma vontade imensa de retomar o caminho das vitórias e
quando se tem um jogo, um clássico, um jogo regional assim, a vontade é maior ainda, né? De dar alegria para o torcedor e subir na tabela de classificação. Então, a gente sabe que o trabalho está sendo bem feito pela direção, né? Estamos trabalhando bastante para que as coisas aconteçam dentro do campo e eu tenho certeza que vão acontecer. Maravilha. Mais uma vez, obrigado. Olha, a gente fica por aqui. Para você que esteve conosco até agora, muito obrigado por sua audiência. Semana que vem a gente se encontra. Antes disso, no sábado, chega no Germano Krieger, a partir das 19 horas, Operário e Londrina. Ufa, o futebol voltou de novo. Operário e Londrina, jogo válido pelo Campeonato Brasileiro da Série B. Um abraço e boa semana. Programa Companhia do Esporte. Patrocínio Lojas MM Mercado Móveis, a gigante do Brasil. Apoio Colégio Cepan, construindo gerações de sucesso. E Gemad, tudo para o seu móvel.